Foi. Então, nesse capítulo, Agostinho sobre o mal e sobre o pecado original. Então, essa é a Vitória, ó, que eu falei para vocês, pesquisadora da Universidade da Espanha. Se apresenta, Vitória, por favor. Muito obrigada, professor Plínio. Meu nome é Victoria dos Santos. Eu sou venezuelana, mas moro agora na Espanha. Eu trabalho, faço um pós-doutorado na Universidade Ramon Llull, no Observatório Blanquerna. Eu trabalho com digitalidade e religião. Muito bom. Ela tava com a gente lá na Universidade de Roma, lá para o European Academy of Religion. Ela estava lá também, né? E aí, provavelmente, ela vai fazer pós-doc com o seu professor aqui. Absolutamente sim, seria um prazer, mestre. É, vamos lá trabalhar para você fazer pós-doc aqui. Então, Agostinho sobre o mal e sobre o pecado original, né? Então, e James Wetzel, o capítulo de James Wetzel, que é predestinação, pelagianismo e foreknowledge. Foreknowledge é um conhecimento, a gente pode dizer assim, um conhecimento transcendente, né? Tá bom? Então, examina a contribuição de tópicos particulares na filosofia da religião. Olha lá, voltou aqui o nosso tema principal, inclusive o problema do mal e a aparente incompatibilidade com o conhecimento transcendente do divino relacionado ao livre-arbítrio humano, human free will, certo? Aqui, ó. Então, peraí. Quer dizer, então, que eu vou finalmente chegar e tatear essa questão do pecado original, que foi o Agostinho, não, foi o criador, não foi o Agostinho, mas foi o Agostinho que coloca isso para frente, porque não tinha essa ideia no judaísmo, não. Como assim, o judaísmo na época de Jesus não tinha ideia de pecado original? Não. Ai, mas isso é muito chocante para mim. Ué, mas por quê? A que eu saiba, a revelação teológica é sempre gradual, né? Então, por isso que você tem a necessidade de ler pessoas como Agostinho, né? Porque se fosse tudo imediato, a gente não precisaria de nada, né? Só vai que vai e já era, né? Então, mas não é, né? Entende? Não entendo muito não. Para mim tinha que estar tudo pronto, igual o bolo que vende por aí. Vou vender, né? Come bolo em potinho. Hoje, pessoa... Não, na minha época você comia bolo com guardanapo. Hoje tem bolo dentro de vidro que você abre, pega com a colher e faz assim. Eu não entendo isso aí, não. Para mim, isso é sorvete. Entendeu? Eu olho isso aí e falo, que estranho. Eu como bolo dentro de pote de vidro agora. O que está acontecendo com a situação, sabe? Aí tem gente que fala assim, nossa, você tá velho mesmo, eu tô. Por isso que acho que as gerações vão passando, né? Aí você vai deixando, aí você morre, vai para Deus, assim vai, né? Que para mim é muito louco comer pote não, comer bolo em pote de vidro. Mas é a vida. Então, e o pecado original é mais ou menos como esse bolo, entendeu? Que antes era de um jeito e agora a gente tem que adaptar ele para dentro do pote de vidro com bolo dentro, entendeu? Porque agora a gente entende que foi a questão do problema do mal que deu origem à ideia de pecado original. Por que existe mal no mundo? A gente precisa ter uma origem para isso. E aí começa a ideia, mas qual que é o ponto onde isso surge, né? É o ponto onde isso surge, é o ponto onde nós temos a ideia grega de uma origem. E aí isso é absorvido para dentro do modo de pensar teológico cristão. Então, quais são as influências que a gente tem que prestar atenção no nosso cristianismo atual da cultura grega? A gente tem que prestar atenção no ceticismo, prestar atenção no estoicismo e, basicamente, no platonismo e aristotelismo. Então, são quatro escolas, basicamente, que a gente tem que prestar atenção, tá bom? Então, se você não quiser estudar o ceticismo, não precisa. Mas os sofistas precisam, tá bom? Que é a retórica, que o Agostinho fala aqui. Então, a gente pode, substituindo o cético, você pode colocar os sofistas, os retóricos. Então, você tem os retóricos, os estoicos, quem mais? Os platônicos e, por fim, os aristotélicos, certo? Então, o que que eu tenho que ler? Platão, Aristóteles, Marco Aurélio,
e outros do estoicismo, e por fim, os retóricos como Cícero e etc. Tá bom? Então essa galera que você precisa focar. Ah, eu quero ler tudo de tudo lá da Grécia Antiga. Não precisa. É essa galera aí que você foca para você entender o cristianismo nos seus fundamentos, tá bom? Interessante, né? O cristianismo nunca foi uma religião, no seu desenvolvimento teológico e filosófico, que pega elementos de uma filosofia lateral. Ele sempre pega elementos centrais da filosofia, né, do seu tempo, elementos centrais da política do seu tempo, né? Ou seja, sempre aquele viés que lembra aquela pergunta que o André faz para o Felipe. Mas pode vir alguém. Ah, não, acho que é o Natanael faz para o André. Mas pode vir alguém, ou para o Felipe, não me lembro agora, do Evangelho de João. Mas pode vir alguém, mas pode vir coisa boa de Nazaré? E aí ele responde: vem ver. E aí ele encontra Jesus. Lembra dessa passagem do Evangelho de João? O que é esse negócio de pode vir coisa boa de Nazaré? É porque Nazaré não tem escola de profeta. E aí, não ter escola de profeta significa que todo mundo lê o quê? Lê o livro dos Salmos, lê o livro do Eclesiástico, não lê o conteúdo dos profetas, lê o que é o conteúdo mais popular possível. Então, essa mesma lógica, eu acho que entra dentro da filosofia cristã de pegar sempre elementos que estão pré-estabelecidos como algo que o povo já aceitou como sendo algo interessante, né? Então, a partir daí se cria coisa nova, né? Então, vamos voltar aqui. No processo. Ah, pera. Por que que a predestinação, o pelagianismo e o conhecimento, que a gente pode chamar aqui de transcendente de Deus, se estabelece dessa maneira, em relação ao livre-arbítrio? Qual a correlação? A correlação aqui, no final das contas, está em relação à justiça. Como assim justiça? Justiça, o que acontece depois que a gente morre? Os bons vão para Deus, os maus vão para a ausência de Deus. Ah, vou para o inferno. Não, o inferno a gente não fala, porque o inferno nada mais é do que a ausência de Deus. É a angústia que a gente tem quando a gente não encontra Deus. Isso é bem agustiniano também, né? Então, aí, essa angústia que a gente tem quando não encontra Deus é equiparável ao fogo do lixão, da Guiena, que é uma área perto de Jerusalém onde o pessoal jogava tudo lixo lá e queimava, certo? Então, essa angústia que a gente tem de não encontrar Deus, de não encontrar o porquê da nossa vida, etc., é equiparável ao fogo do inferno, ok? Então, isso gera as questões de quando a gente morre, a gente vai para onde? O que o pelagianismo tem a ver com isso mesmo que a gente viu na aula anterior? O pelagianismo, isso, Amanda, é a salvação pela própria força. E a salvação pelas próprias forças envolve necessariamente o quê? Uma balança. Ah, então isso remete lá aos egípcios? Remete. Remete lá aos gregos, com o deus da justiça? Sim, com o egípcio, o grego, o babilônico, etc. Todo mundo tem essa noção de que existe uma balança, e que quem faz a bondade, ainda que sofra nessa vida, vai receber alguma recompensa no pós-morte. Todas as religiões do mundo, eu acho que têm essa noção. E isso gera questões dentro do cristianismo, essa noção, que é quando você morre, então você fez o bem, mas você não encontrou a prosperidade, o sucesso, a felicidade, mas você optou pela bondade, pelo bem. Então você vai ser salvo. O problema é que a lógica cristã não é essa. A lógica cristã é de coparticipação mediante fé. Então eu tenho que ter a fé em Cristo. Claro que depois, o Concílio Vaticano II e também no campo evangélico, a missiologia, né, ou seja, as missões que trabalham com o ecumenismo, como disse para vocês, o ecumenismo na igreja, considerando a igreja evangélica como um todo, né, não colocando cada denominação evangélica com o nome, mas vamos considerar o todo, a noção lógica do todo como uma igreja só. Tá, pelo menos, eu acho, 300 anos na frente da Igreja Católica em relação a ecumenismo. A ecumenismo não é possível, Vocês já estudaram comigo, lembram? Osiane e Amanda? A missiologia? Então, tá pelo menos 300 anos da Igreja Católica atual, romana. Os evangélicos são muito mais ecumênicos na sua história do que o catolicismo romano. E às vezes aqui no Brasil a gente
o pessoal evangélico e tal esquece dessa herança e começa a perseguir outras religiões, né, que são de outras matrizes, etc. Esqueceu da herança, esqueceu que não, que é muito, muito pelo contrário. Evangélico é muito mais ecumênico do que católico. Aqui no nosso país é que é um pouco diferente, que é católico, porque é força dominante, daí, né, se estabelece como só a nossa e não a outra. E algumas vezes a noção lógica evangélica acaba acompanhando essa lógica católica romana, que não é necessário não, viu? Porque pelo histórico, o evangélico é muito mais ecumênico, muito mais aberto à missão, muito mais aberto ao diálogo do que os católicos. Que eu me lembro, evangélico até adentrou alguma coisa, o protestantismo histórico até adentra alguma coisa da Inquisição, né, com alguns elementos aqui e ali de morte, mas é muito pouquinho se comparado com a grande desgraça que foi a Inquisição católica na Espanha, né, e na Alemanha, na Inglaterra e etc. Né? Portugal até que segura um pouco, mas tem elementos lá dentro também, Itália também, né, segura um pouco, mas o Torquemada estava na Espanha, o grande possuído pelo demônio, eu acho, né? Ai, não era, tadinho. Que tadinho o quê? Tadinho nada, rapaz. Aquilo ali, você tá de brincadeira matar tanta gente assim queimada, o que que é isso? Ai, não, mas tem que ter compaixão em relação a ele. Tem que ter compaixão em relação a ele, mas e as ações dele? Que é isso agora, né? Não é para justificar aquilo não, aí. Não tem como justificar aquilo. Né? Não matarás, ponto. Você não pode matar. Cristão não mata. Ah, não, mas vamos estudar depois a guerra justa, isso. Quais são os casos que cristão, para se defender, acaba entrando na questão de legítima defesa, e existe até uma certa permissão para se defender e acaba matando? A gente vai estudar isso aonde? Cidade de Deus, de Agostinho. A gente vai estudar isso aí. Bom, então a gente não fica perdido. Isso impacta diretamente o nosso Código Civil, hoje o Código Penal. Ai, não sabia disso. Pois é, todas essas questões de guerra justa impactam a gente diretamente em termos de política e em termos de relações internacionais também. Olha o tamanho do Agostinho quando ele levanta essas questões. Né? A gente não tem ideia que no século IV aparece um cara pensando em algumas coisas como essa, e depois começa, as mesmas questões dele começam a influenciar questões que se ligam ao mundo todo. Né? Então, o livre-arbítrio surge da questão do eu me salvo por mim mesmo, e sobre a questão de se eu estou predestinado ao inferno ou se estou predestinado à salvação. Porque de onde nasce isso? Nasce a questão de, se Deus sabe todas as coisas, então ele sabe se eu vou para o inferno ou vou para o céu, certo? Então eu estou predestinado a ir para o céu ou para o inferno. Eita! Então se eu vivo pobre, então é porque eu estou predestinado a viver pobre. É neoliberal, é mesmo? É? Né? O neoliberalismo, dependendo da vertente que você toma ele vai para esse lado. Mas parece que existe uma vertente do neoliberalismo que trabalha a questão de cuidado com os pobres. Então, a gente nunca pode levar aos extremos dizendo o neoliberalismo né? Porque também é uma rede. Então, a gente tem que olhar com cuidado, né? Porque pode sofrer mutações. Né? Um aluno meu, eu esqueci o nome dele agora, mas é que eu tenho problema com nomes, tá bom? Não leva para o pessoal, não leva para o coração, como dizem hoje. Né? Me disse que o neoliberalismo chileno é diferente. Né? E aí teria que dar uma olhada no neoliberalismo chileno, que é diferente daquele do norte-americano. Né? E o norte-americano é realmente problemático o neoliberalismo, né? Porque é só a gente olhar o que está acontecendo na atual administração do governo norte-americano em relação à invasão a outros países. Né? Mas, de qualquer maneira, vamos voltar aqui. E o conhecimento de Deus, o foreknowledge? Então, isso leva à questão do livre-arbítrio. Deus está disposto como coisa para ser conhecida? Ou Deus não é possível conhecer nada sobre Deus de maneira nenhuma? E qual é o ponto aqui? Implica-se, por exemplo, na predestinação e na questão do auto-esforço, do esforço próprio. Se eu conheço Deus, eu me esforço por Deus. E aí isso é sinal de que eu estou predestinado em relação a Deus. Mas se a pessoa não conhece Deus, como é que ela vai se esforçar e ver se ela tem algum tipo de predestinação? Se esforçar pela fé, né? Não se esforçar pela autojustificativa. Né? Então, vamos continuar que a gente vai vendo que são coisas muito interessantes que estão aqui dentro. Aqui, ó, voltando aqui, ó, no processo, in the process, no processo, cada capítulo também toca em uma variedade de tópicos que estão relacionados.
o MEN examina a aproximação, ou esse account é difícil de falar, né? Vamos dizer assim, a maneira da abordagem de Agostinho em relação à natureza da bondade e a sua relação com o ser. Isso vai impactar depois a maneira como nós vemos o ser humano hoje. Princípio constitucional da inocência. O que é isso? Todo ser humano é inocente até que se prove o contrário. Pressupõe que todo ser humano é bom. Certo? Porque se não fosse assim, todo ser humano é mau, ele está condenado de antemão. Então você teria que se está condenado já. Se alguém te acusa de crime, você já está condenado. Certo? Certo. E na sequência, o que ocorre? Você tem que provar que a pessoa é boa. O que a gente faz em função também de Agostinho, dessa teoria que está aqui, é a pessoa é boa, eu tenho que provar que ela é má. Para aí ela pagar os seus atos e melhorar dentro da justiça. Então a justiça que nós temos hoje, a justiça penal, no fundo, ela tem uma lógica cristã da conversão. Por quê? Porque se eu passo do princípio que a pessoa é boa, ela cometeu um erro, eu parto do princípio que esse erro é um hábito, e nós vamos ver em Agostinho um hábito. E na hora que chega no hábito, eu consigo ver que é aqui que vira a conversão. A conversão, o que que é? Converter o hábito ruim em hábito bom. Isso é a conversão, eu converto o hábito. Mas o que que é o hábito? O hábito é fazer as coisas com regularidade. Então eu tenho que converter uma coisa em outra. E como que é feito isso? Na perspectiva da nossa filosofia cristã, é a perspectiva da graça. Certo? Então, no processo, cada capítulo também toca na variedade de tópicos relativos, né? Agostinho, na interpretação da doutrina, aqui, ó. Ele também explica, vamos ver aqui, ó. Ele também explica a interpretação do Agostinho da doutrina do pecado original, que, que tem o papel no entendimento de Agostinho do problema sobre o mal. Estamos aqui, certo? O Etzel considera a teoria de Agostinho do conhecimento divino, inclusive do conhecimento do futuro temporal. Então, o que é esse futuro temporal? Deus conhece o futuro, essa é a ideia. Mas se a Amanda acredita em Cristo e, portanto, ela é uma filha adotiva de Cristo, então ela participa da natureza divina e a graça vai atuando na Amanda, de modo que a Amanda também participe desse nível de conhecimento futuro. E aqui você acaba de encontrar a justificativa para o dom carismático da profecia. Certo? É aqui que entra a questão da razão e a fé, que a Amanda tinha me perguntado. Então, você viu como é a lógica justificando um dom? Por quê? Porque a coparticipação da Amanda na fé em Cristo, que dá a ela a questão da filiação adotiva, e na filiação adotiva ocorre a graça de uma imersão dentro do processo da divindade trinitária, na qual a Amanda começa a também ter a possibilidade de profetizar. Certo? Isso é dom de Deus, porque senão a gente não entra dentro disso. Percebe? Tudo está fundamentado na graça pela filiação divina que tem o seu centro em Jesus, na sua morte e ressurreição e no envio do Espírito Santo no Pentecostes. And he shows the connection between this theory and Augustine's position of the two closely associated theological topics. Ele mostra a conexão entre essa teoria e a posição de Agostinho em dois tópicos teológicos associados de maneira muito próxima. Quais são eles? A predestinação divina e a função da graça divina na salvação humana. Ó, então, esses são os dois tópicos. Um é esse e o papel, ou a função. Eu não gosto muito da palavra papel, mas a função da graça divina na salvação humana. E aqui nós temos o conectivo E, né? Esse conectivo aqui ele é interessante porque é um conectivo lógico, né? Então, é a predestinação divina e o papel da graça divina na salvação humana. Vocês estão diante de um problema lógico aqui. Se a coisa é predestinada, por que eu preciso da graça divina? A Osiane fez assim, então, pois é. Se a coisa é predestinada, por que eu preciso da graça divina?
Qual tem função? Não tem função nenhuma a graça divina, é predestinado. É, então. Só que a gente entende como predestinação na perspectiva da filosofia, na perspectiva da razão humana. O que nós temos aqui é uma perspectiva divina de predestinação, ou seja, revelada, que se combina com uma graça divina, ou seja, revelada, da salvação humana. Portanto, ultrapassa a questão da nossa lógica. Esse que é o problema aqui. Ah, mas está querendo dar nó em pingo d'água. Isso é o que um filósofo diria em relação ao teólogo, e sempre fala isso para teólogo mesmo. Você está dando nó em pingo d'água. Mas não é esperado, porque se Deus fosse humano, tudo que ele falava eu entendia. Como se tudo que vocês falam dentro do contexto humano, a gente entende. Agora, Deus não é humano. Ele é humano em Jesus. Mas fora de Jesus, ele não é humano, é Deus. Então, é lógico, esperado em termos de noção lógica, que ele vai ultrapassar as nossas questões mesmo aí de noção de razão natural. Agora, a minha doutoranda, Nayara, tem uma pergunta. Fala, Nayara. Professor, esse negócio da predestinação, ela tem a ver ou é uma coisa totalmente diferente da questão da onisciência, que sabe de tudo, em todos os tipo, presente, passado, futuro, alguma coisa se você sem tempo, fora do tempo? Tem alguma coisa a ver ou são duas óticas distintas? Assim? Então, o que você tem aqui é o seguinte, olha. Você está opondo algumas obras de Agostinho sem perceber, né? Por enquanto, porque no futuro você vai perceber bem isso. A questão da predestinação em Agostinho acontece na sua fase adulta pós-invasão de Roma. A fase madura, não adulta, né? Pós-invasão de Roma. Então ele está querendo dar problema do porquê que Roma, sendo o centro do cristianismo, foi invadido pelo mal. Deus não deveria ter protegido aquilo? Deveria. Mas por que não protegeu? Então, nós temos aí algumas questões que são bem, bem interessantes, inclusive para o nosso tempo, né? E a questão da graça divina já é anterior, quando ele está tratando da questão de uma espécie de teologia da divinização humana, onde o ser humano deixa de ser só ser humano, mas adotado pela graça divina, é coparticipante da vida trinitária, pela filiação divina. E aí, o Agostinho, lá do final da vida dele, não é o mesmo Agostinho que está falando da graça divina, entendeu? Então, aí você tem um problema de tempo. Isso mostra que Agostinho é um filósofo teólogo do tempo. Ele não é uma divindade falando. Não dá para colocar Agostinho no lugar de Jesus. Não bate, entendeu? Porque ele é um cara muito inteligente, um gênio, sem dúvida alguma, formatou todo o nosso, mas é uma pessoa. Então, está dentro do seu tempo, lidando com questões do seu tempo, e morre dentro dessas questões que são muito complexas, né? Então, tem a ver a conexão entre os dois. Mas como Agostinho vai lidar com isso, até a morte dele, é de maneira conflituosa. Ele não consegue harmonizar bem isso aí. Certo? E alguém pode dizer assim, mas para que serve então estudar Agostinho? Né? Teve uma amiga minha que é evangélica, ela falou assim, eu estudo Jesus no Evangelho. Eu falei, nossa, né? Que aproximação poderosa essa, hein? Ela não entendeu, né, que eu estava brincando com ela. Ela falou assim, é lógico que é poderoso, porque Jesus é o meu Senhor, é meu Salvador, e eu só estudo Ele. Eu falei, então tá bom. O que eu vou falar a respeito? Não vou falar nada, né? Então, mas para a gente que tem uma curiosidade maior, para tentar entender quais os desdobramentos do ensino de Jesus por meio de um anteparo, que é um outro ser humano pensando, e aí esclarece para a gente, porque você tem um lado uma divindade, que é Jesus, e outro lado você tem o quê? Um ser humano normal, igual eu e você, né? Que não tem as duas naturezas, e pensando naquilo que Jesus, que tem as duas naturezas, estava falando. Isso ajuda a gente a compreender um monte de coisas, né? Porque às vezes a questão do ser humano não aparece nas palavras de Jesus. Né? A questão do ser humano Agostinho, que reflete a nossa questão, não aparece nas palavras de Jesus diretamente, a gente não consegue pegar. Né? Então, Nayara, paciência nesse ponto que a gente vai chegar nas obras, você vai ver por você mesma como o Agostinho tenta desenrolar essas coisas. E claro, né, pelo seu ponto de vista da teologia, com a ajuda da graça divina. Diga, Amanda. Professor, eu ia até te perguntar depois, separado da aula, porque eu tenho uma dúvida a respeito de uma passagem que, se eu não me engano, está em Lucas, eu não estou com a Bíblia aqui, Aham, mas é quando Jesus fala das sementes que caem e umas certo. dão 100 por uma e tal. E aí, o que que acontece? Eu lendo essa passagem,
eu me Aham. deparei com uma coisa que eu nunca tinha percebido. Só Uhum. tem uma explicação de Jesus que ele fala que o diabo vai logo que lança a semente e retira essa semente. Nas outras, isso não acontece. É o pássaro, é espinho, é pedra, e tem um que dá 100 por uma. E aí eu fiquei pensando nessa questão da predestinação, porque eu fiquei pensando assim, por que será que o diabo só foi nessa daí? Ele sabe que os outros não iam brotar por conta das questões naturais, né, do espinho e tal. Se ele foi nessa, Da pedra. é porque ele sabe que havia Não, não, não da pedra, não. Na possibilidade. verdade, caiu Foi na na beira beira do do caminho. caminho, né? Beira do caminho, beira do caminho. Depois que vem a pedra. Aham. Isso. E aí eu fiquei pensando, ele sabia que existia uma possibilidade ali de haver brotar aquela semente. Já nos que são 100 por uma, ele não foi. Aí eu fiquei pensando, será que o 100 por uma é a predestinação? São as pessoas que vai brotar de qualquer jeito. E esse que ele foi, talvez não seja a predestinação, mas seja uma possibilidade, e ele foi lá para atrapalhar, e isso ficou na minha mente. Eu conversei com as minhas amigas, todo mundo foi meio que contra, mas eu ainda não entendi, porque parece duas coisas, predestinação e o fora da predestinação, que agora eu esqueci como eu posso falar. Você entende isso que eu falei? Claro que entendo. E você está diante aí de uma possível, já está diante de um possível objeto de posse, de uma pesquisa de posse. Né? Essa pesquisa você pode, inclusive, ir até o doutorado, que isso aqui não é uma questão simples, não, viu? É uma questão complexa. Claro que É, as suas amigas vão optar por ficar do lado de Jesus, falando que é claro que era predestinado, não sei o quê, mas não é claro isso também para mim. Por quê? é, Porque se a gente olhar sob o ponto de vista de Deus, tudo é predestinado. Porque em Deus, como diriam os medievais escolásticos, todas as coisas são possíveis e Deus entende pelas possibilidades. Deus tem o domínio de todas as possibilidades. Isso é Leibniz, com a sua origem em Tomás de Aquino, né? Então, Pedro Abelardo. Então, é uma galera que está ali na fase medieval moderna, pensando sobre o que é essa tal de onisciência divina, essa predestinação que Agostinho lança. Né? E ele lança com fundamentos na teologia de Paulo. Mas vamos dizer assim, no rolê prático da coisa, cadê essa predestinação, entende? E Jesus fala de uma ação de um mau objetivo, que é o capeta. E Jesus combate o mau objetivo várias vezes. Até na cruz, a mesma estrutura frasal da tentação de Cristo no deserto aparece. Se és o Filho de Deus. Lembra? Se és o Filho de Deus, desce da cruz. Se és o Filho de Deus, transforma a pedra em pão. Se és o Filho de Deus, atira-te do precipício aí. Né? Só na última tentação que fala assim, eu te dou tudo isso aí se você me adorar. Vai, adora aí. Né? Que aí revela o pequeno chifre lá do Isaías, né? O cara que quer se colocar no lugar de Deus. Ele está diante do Criador dele e fala para o Criador se ajoelhar diante dele. Isso tem uma analogia com o nosso tempo em relação à técnica. Aqui já estou dando um toquezinho para a Vitória. Está trabalhando na área de tecnologia. O ser humano quer que a natureza toda se dobre, se ajoelhe diante dele. Assim como o demônio quer que Deus se dobre diante dele. Né? E em função do quê? Dos benefícios que aquilo vai produzir para o indivíduo e não para a coletividade, para o indivíduo. Né? Eu te dou todas as coisas, a técnica também fala isso, né? Eu te dou todas as coisas como indivíduo, você vai dominar tudo. E atualmente é a vida, né? A vida pós-morte, né? Não, eu não aguento. A ideia da IA conseguir trazer vida eterna para o ser humano, isso para mim é o fim da picada. Não dá, porque eu tenho background de engenharia, não dá para ter isso. Simplesmente não tem como. E o pessoal fica viajando nisso. Eu fico olhando e falando assim, ai, fica viajando aí. Ai, se pegar toda a memória da Amanda e colocar no robô, e toda a memória da Uziane, e colocar no. De certa maneira, eles têm a vida eterna. Mas como? Na hora que morre, você volta a olhar pelo olho do robô? Não, aí você morre, vai para outro lugar. Mas aí, de uma certa maneira, está aqui eternamente. Para quem? Para o povo. Tá bom, então. Ai, ai. Aí o pessoal fica bravo comigo. Eu tava dando risada até o dia que você vê que a gente consegue. Tá bom, então consegue primeiro. Aí eu paro de rir.
porque até lá não vai dar. E eu não acho que eu vou parar de rir, porque isso aí não dá para fazer. Não dá para fazer via tecnologia, né? Mas então, aí a questão, Amanda, é aquilo que nós vimos. Você está tocando a questão da centralidade do mal, Amanda. A centralidade do mal dentro da vontade humana, em relação à predestinação. O que nós vimos com a bomba de Hiroshima e Nagasaki? Que o Que homem Deus, permite que o homem se destrua. que o homem acabe com o próprio projeto da salvação que ele mesmo, Deus, projetou para o ser humano. O que significa que essa predestinação que tem aqui tem que ser repensada, não é determinística. Não é determinística. Então, a predestinação não é determinística, que envolve uma coparticipação do ser humano. Ela é uma predestinação, sem dúvida alguma, que tem um destino final, que é a salvação de todo ser humano. Mas é uma coparticipação da liberdade do ser humano aqui dentro, né? Então, como é que fica isso? Então, como é que fica isso? Tá aí a sua questão toda. Não desanima, não, que ela é muito interessante. Você está diante Ai, aí de uma obrigada. possibilidade de mestrado e doutorado, tá bom? Ai, que Ah, legal. mas isso vai ficar gravado, vai aparecer no YouTube e outras pessoas vão ver e vão pegar meu projeto. Não dá para pegar seu projeto, Amanda, porque só você tem o seu projeto. Amém. Pode ter similaridade, mas não vai para o mesmo caminho, porque cada um tem uma rede própria de De constituições, pensamentos, pensamento, etc., que vai para outros lugares, não tem como ser, tá bom? Então, Legal, professor, obrigada. já vai pensando aí em fazer mestrado comigo lá na CR, hein? Vai pensando Tá, aí, tá certo. tá Tá bom? certo, obrigada. Em Agostinho ainda. Agostinho vai ser ótimo. Aí você vai poder trabalhar isso aí, né? Eu estou esperando a Osiane também ir lá fazer mestrado comigo, né? A Milena que entrou na teologia agora, né, Milena? Entrou na graduação, tá bom? E vocês sabem que a Milena ela não é batizada, mas está fazendo teologia aí, tá vendo? Não recebeu o batismo formal na igreja, mas está vindo por outros caminhos, entendeu? Ela tá dentro da coisa estudando já. Teologia, hein? Fazendo graduação, se esforçando pela coisa toda, né? Então a gente vai vendo como essa predestinação, sob o ponto de vista da teologia cristã e da filosofia cristã, atua de maneiras extremamente misteriosas. É por isso que a iniciação à religião cristã é sempre uma religião de mistérios, de mistérios, certo? Então, a gente é iniciado na tradição cristã para entender esses mistérios divinos, né? Tá bom? Então, vamos continuar mais um pouquinho. This chapter in this session, né? O capítulo nessa sessão, a interpretação bíblica de Thomas William serve como um guia útil para os comentários bíblicos de Agostinho e a sua teoria exegética. Ah, tem uma teoria exegética em Agostinho. Tem. Embora Agostinho só trabalhasse com latim. Quem era bom na teoria em grego era o irmão dele, né? Mas vamos continuar aqui. Agostinho escreveu um grande número de comentários bíblicos e alguns das mais importantes posições filosóficas e teológicas que são marteladas nelas, insistidas, marteladas, repisadas, né, nelas. Em adição, Agostinho, o pensamento de Agostinho, Agostini taught extensively about what is to interpret a text. Então, em adição, Agostinho pensou extensivamente, não o pensamento de Agostinho, mas Agostinho pensou extensivamente sobre o que é a interpretação de um texto. Você está diante da nossa raiz da hermenêutica contemporânea aqui. Você sabe que o seu professor aqui faz parte da filosofia da hermenêutica contemporânea, né? E aqui, aí, ó, pensar extensivamente como interpretar um texto faz parte do nosso tempo, né? Então, isso é hermenêutica, né? Especialmente um texto tomado na constituição da revelação divina, ou um texto tomado para a constituição da revelação divina e suas visões sobre esse assunto são instrutivas, não somente instrutivas é uma palavra que eu nunca usei na minha vida, sabia? São instrutivas, eu nunca tinha pensado nisso. Nutritivas eu já pensei, né? São instrutivas, eu nunca tinha pensado.
são instrutivas, não somente em relação às abordagens delas, para com a interpretação, ou o tema da interpretação bíblica, mas também para a sua contribuição para com os tópicos da hermenêutica. Então, isso é bem interessante. Por quê? Porque no nosso século, na verdade, na segunda metade do século XX, nós temos todo o surgimento de teorias da interpretação e teorias da tradução, né? E aí, dentro dessas teorias da segunda metade do século XX, tudo aquilo que foi feito no passado, mesmo ainda que esteja sob esse viés de uma espécie de metodologia agustiniana ou geronomiana e etc., foram chamados de métodos empírico-intuitivos, né? Por quê? Porque careceu de uma coisa chamada matematização do processo. Então, existe uma matematização a partir da segunda metade do século XX, e aí os métodos de tradução e de fazer hermenêutica também acabam sofrendo modificações, né? Tanto a favor da matematização, quanto contra a matematização, né? Então, os próximos 3 capítulos são sobre a metafísica e a teologia. Isso está intimamente conectado, pois Agostinho... está intimamente conectado para Agostinho, e não pode ser lido separadamente um do outro. Esse fato is made plain by the first chapter. Esse fato é explicado, né, no primeiro capítulo, por Scott MacDonald, no Natureza Divina. E como o MacDonald explica, você viu? O Ronald McDonald deu vontade de você comer lanche agora, não deu não? Ainda mais porque também, né? A não ser que você já tenha almoçado. Eu ainda não almocei, fiquei com vontade. Agostinho encontra seu modo na cristandade por meio de uma certa metafísica que é amplamente, pesadamente fundamentada no platonismo. Se você assistiu meus vídeos anteriores, que eu não concluí ainda na introdução ao Agostinho, você sabe que são 3 fases, né, do platonismo. A fase inicial, que é antes de Cristo, a fase que está ali mais ou menos rodando na época de Cristo, e a fase depois do século III, que é Plotino e etc., né, que é nessa fase do século III em diante que o Agostinho vai botar os fundamentos da sua metafísica, que consequentemente coloca ele numa certa posição antagônica em relação ao aristotelismo e a Tomás de Aquino. Certo? Isso explica, Osiane, por que que o Lutero... Francisco, por que que o Lutero bateu tanto no Tomás de Aquino assim? Entendeu? O Lutero achava o Tomás de Aquino insuportável. Por quê? Porque ele era um monge agustiniano. O Lutero, antes de casar, ele fazia parte da ordem agustiniana, e o pessoal estudava as obras de Agostinho. E aí ele via lá o Tomás de Aquino com Aristóteles, e existia uma disputa histórica ali dentro, de domínio em Roma, entre platonismo e aristotelismo, que se repete no tempo, depois, de certa maneira, né? De certa maneira, nós temos uma repetição de conflitos aí, de modos de pensar entre Tomás de Aquino e Agostinho, mas, sobretudo, entre os tomistas e os luteranos. Então, essa metafísica inclui um ranking de naturezas que, with matter near the bottom of the hierarchy and the material minds closer to the top, que importa em aproximação ao fundamento da hierarquia e das mentes imateriais que vão se aproximando ao topo. Não entendi nada desse negócio aqui. Não sei o que ele está querendo falar. Se você não entendeu, eu também não entendi. A gente vai ter que ler esse artigo do Divine Nature para a gente entender o que o cara está falando aqui. Isso aqui foi totalmente muito louco, né? Aí, professor, você tem doutorados e não consegue entender a frase? Bem-vindo ao mundo. Eu também, você é igual a você. Você lê, você não entende, eu também. Aí, quando eu tiver doutorado, eu vou saber tudo, então? Não. Pois é, não. A experiência do doutorado que eu espero e rezo para que todos vocês façam é essa, a da maior abaixamento do ego possível. Você fica com o ego baixinho, você fala, tem um monte de coisa que eu não estou entendendo. Então, é o rebaixamento do ego, né? A coisa que você mais sabe no mundo é que você não está certo na hora que você pensa. O que você aprende com o doutorado aí, tem que rever aquilo que eu penso.
É o que você mais aprende. Aí quando Jesus fala assim, bem-aventurados sois vós, os pequenos e os pobres, porque o Pai revelou essas coisas a você e não revelou aos sábios e entendidos. Você fala assim, ainda bem que eu já saí dessa fase de sábio e entendido. Né? Agora eu já saí dela, já estou lá no meio dos pobres, lá olhando e falando assim, não entendi nada. Estou tentando entender. Né? E tem gente que não sai dessa fase. Né? Lá, eu sou doutor, eu sei tudo. Você fala assim, aham, sei. Dá essa frase para a pessoa aí, você vai ver só, o embananamento que dá. Não tem como. Ser divino só existe na pessoa de Jesus. O resto, meu, não tem como. Claro que a gente aprende um monte de método, a gente tem um monte de coisas interessantes para a gente. E isso afirma o conhecimento e melhora o conhecimento no mundo. Consequentemente, era para melhorar, como de certa maneira melhora ainda, o conforto, o bem-estar das pessoas. Mas divindade não tem como. O professor está criticando um monte de gente da sua classe, não está, não? Primeiro ponto, já a classe, né? Que eu já não concordo com ela. O segundo, se tem gente na classe, estou criticando mesmo, porque quem forma essa ideia de classe, de doutores, que é condenado por Jesus, aliás, é justamente quem se acha divino, né? A gente não pode virar divindade ambulante, não, viu? Eu sei tudo de tudo porque eu estudei alguma coisa. Né? Mas vamos continuar. No topo, no próprio topo, at the very top, is the divine nature itself. Está a natureza divina em si mesmo. E tem ser humano que pega o título de doutor ou mestre e acha que já se mesclou com a natureza divina, né? Você vai falar com a pessoa e tem juízes também assim, tem advogados assim, tem médicos assim, eles são os grandes luminares que sabem tudo de tudo, é uma coisa impressionante, né? Cansativo, né? Mas vamos lá. A natureza de Deus, não a natureza divina, ó. God's nature, a natureza de Deus é a fundação para todas as outras. Que interessante aqui, hein? A natureza de Deus é a fundação de todas as outras. E como é que Agostinho vai lidar com o problema de não ter virado panteísmo nesse ponto aqui? Porque os brahmanistas, os hinduístas, de modo geral, dizem que Deus é a natureza de todas as coisas, que Deus está em tudo. Os cristãos não dizem que Deus está em tudo. Diz que Deus sustenta tudo. Deus não está na folha. Deus não está na pedra. Deus não está no galho. Deus não está no ar. Deus não está no pássaro. Deus sustenta. Aí a gente tem que saber as diferenças no sentido de cosmologia e ontologia. A nossa cosmologia e ontologia é diferente da cosmologia e ontologia do hinduísmo, por exemplo. Certo? Então a minha é melhor. Esse pensamento é um pouco invariável, né, na gente, ainda mais cristão que sempre acha que é melhor do que os outros. Mas tem que entender que esse seu melhor aí pode estar escondendo uma arrogância espiritual, né? E aí, ao invés de você ajudar as pessoas, você vai prejudicar elas quando você for falar de Deus para elas. Porque você vai transmitir a arrogância espiritual para elas, dizendo, você é muito melhor que os outros, e aí impede o anúncio do evangelho, isso, viu? É causa impeditiva. Fica imediatamente impossível. Aí a pessoa vai tentar anunciar o evangelho por meio da força. Vai obrigar o povo a acreditar. Vai obrigar os ancestrais do Francisco, da Vitória, escravizando eles, entendeu? Escravizaram os povos por quê? Porque tem que obrigar a acreditar em Deus, porque nós somos melhor que os outros. Aí cria a escravização. Isso tem que parar. E nós temos que parar isso no nosso tempo, porque o nosso tempo continua com isso. De outras maneiras, né? De outras maneiras. Not only because God is the creator of everything in the world. Não apenas porque Deus é o criador de todas as coisas do mundo. Mas também, but also because God is the highest good and being itself. Mas porque Deus é o bem maior. E porque ele é o ser em si mesmo. Lembra? Só Deus é inerentemente existente. Só Deus é feito de nenhuma causa e condição. É quando você assiste um filme e o filme fala assim, os deuses dependem de quem adora eles. Bom, sei lá. Né? Tem um monte de filme que fala isso. Pra gente, não. Né? Pra gente da filosofia cristã, Deus é Deus. Quem é como Deus. Ponto. Né? E Deus não depende da minha adoração, não. É a minha felicidade que depende de adorar a Deus. Né? Essa é a... Por quê? Porque eu sou nada, Deus é tudo. Deus é inerentemente existente, eu sou vacuidade. Certo? Então, a adoração de Deus como ser inerentemente existente
ela é válida dentro da filosofia cristã, da teologia cristã. Por quê? Porque eu sou a vacuidade, eu sou o vazio, eu sou o criatio ex nihilo, eu fui criado a partir de nada, todo mundo foi criado a partir do nada. Logo, todo esse nada busca pelo tudo. Então, toda a criação se inclina para Deus. Aí, pegaram a ideia da razão sustentando a fé? Toda a criação se inclina para Deus, por quê? Porque a gente é feito de nada e se inclina a Deus, que é tudo. E quem é Deus para a gente? É Jesus. A revelação máxima de Deus é Cristo. Então a gente tem que entender muito bem de Jesus. E tem que passar a vida inteira estudando Jesus, sem dúvida alguma. Por quê? Porque daí a gente entende essa inclinação num ponto onde a gente consegue se relacionar com ele. Jesus, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, tem uma lógica. E essa lógica, essa noção lógica que está aí, é eu me relacionar com um Deus que é ser humano também, porque senão eu não consigo. Senão Deus transcende tanto, 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 que não dá para se relacionar com ele. Certo? Então. E aqui nós temos uma mulher, ó, Mary T. Clark. No capítulo sobre a Trindade, ela pegou o ponto mais difícil da teologia agostiniana, é esse, sobre a Trindade. Meu Deus, como esse livro é difícil, vocês vão estudar ele comigo. E o Agostinho, ele ia deixar isso no arquivo até morrer. Você sabia disso? Porque ele só publica porque o Papa fala ou publica ou te desligo da igreja. E ele coloca lá, eu publiquei porque o Papa tal mandou, porque senão eu não ia não. E sob ameaça, porque ele falou, eu te desligo da igreja, bispo. Eu quero esse tratado. E aí ele publica. E ele fala, tá imperfeito, tá faltando coisa, não tá legal, mas por obediência ao Papa, para não ser desligado da igreja, eu coloco isso. Você imagina a resistência do Agostinho em relação à publicação disso, para um Papa ter que falar para ele que você vai ser excomungado se você não publicar. Então ele não queria. Ele falou, não, tá cheio de furo ainda, tô com vários problemas. Vocês vão... Eu não sei se a gente consegue enxergar direito os furos que ele fala, mas é um tratado principalmente da psicologia humana. É um prelúdio da psicologia. Vocês vão ver isso pessoalmente. Você fala, nossa, mas é muito interessante, ele está trabalhando com partes mentais, né? Obrigado, Osiane, pela sua presença, tá bom? E daí você pega o que sobrar lá do tempinho lá na gravação, tá bom? Muito obrigado. Grande abraço. Então, na Trindade, considera que o modo no qual essa metafísica está interconectada com a doutrina cristã, especificamente da Trindade. No processo de elucidar a interpretação de Agostinho da doutrina, Clarke também toma várias questões metafísicas, tais como os conceitos da substância, que são fundacionais para o pensamento de Agostinho, bem como alguns elementos na filosofia da filosofia da mente de Agostinho, que são usados para ilustrar essa visão das relações entre as pessoas da Trindade. Então nós temos, como eu disse para vocês, ó, uma psicologia, uma filosofia da mente. Então por que não é psicologia? Porque psicologia já é algo da contemporaneidade, né? Começa na modernidade, passa para a contemporaneidade, então é uma ciência à parte. Então nós temos mais uma filosofia da mente. Por quê? Porque a psicologia, ela também tem métodos quantitativos lá dentro, sabe? Com gráficos, você mede, cria parâmetros, etc. Agostinho não está fazendo isso. Agostinho está fazendo uma filosofia da mente, né? Então, quando eu usei o termo psicologia, é uma ideia de noção geral, tá bom? Não a ideia de uma psicologia enquanto ciência hard que a gente tem hoje, né? Ciência humana hard. Mas a gente está falando aqui de filosofia da mente, né? Então, no sentido de psicologia como filosofia da mente. Finalmente, a visão de Agostinho de Deus como criador atemporal de criaturas temporais está no coração da sua teologia filosófica. Existe teologia filosófica? Uhum. Ou filosofia da teologia. E o Simo Kunutila aborda essa visão no capítulo do Agostinho, Tempo e Criação em Agostinho. Kunutila explica que a abordagem de Agostinho do tempo e da eternidade, que foi muito influencial no período medieval tardio. Então ele explica sobre por que foi, né? Eu acho isso. Ele também discute sobre entendimento
de vários outros atributos divinos, inclusive a liberdade divina, a onipotência e a onisciência. Deus é onipotente, onisciente e onipresente. Lembra? Isso faz parte do dogma de Deus, né? Então, e uma certa teoria da modalidade com a sua conexão para a atualização ou realização das possibilidades no tempo. E isso é crucial para essa parte do pensamento agostiniano também, como Cutila trouxe, né? Então, a gente para aqui hoje, tá bom? Vamos tirar uma foto? Aqui, ó. The Next Session, Agostino, Philosophy of Mind. E aí a gente já está... Eu acho que a gente está se encaminhando aqui. Não, vai ter algumas aulas ainda, né? Aí. Tem umas 2 aulas aqui ainda pela frente, mas eu acredito que deve estar sendo uma boa jornada de descoberta aqui de assuntos de Agostinho, né? Então vamos tirar uma foto? Vamos lá? 3, 2, 1. Foto. Pronto. E aí eu coloco lá na rede social, para ninguém duvidar dos meus alunos que eles realmente estudaram a coisa fortemente, né? Não mais ou menos. Certo? Imagina daqui até o final do ano, vocês vão ter um conhecimento que não vai ter ninguém que vai poder virar e falar assim, você não sabe o que você está falando. Impossível. Você passou mais horas do que a maior parte das pessoas estudando Agostinho, ainda com leitura assistida. Impossível. Não tem ninguém que vai poder chegar e falar para vocês alguma coisa assim, né? A não ser que esteja fora da casinha. Daí não tem o que fazer mesmo. Tá bom? Então, é isso. Grande abraço para todos vocês. Vejo vocês amanhã. Até mais. Tchau.